No vídeo de hoje, faremos bolachinhas caseiras, com muitas dicas para você fazer de vários sabores. Fica uma delícia para você tomar no seu cafezinho. Vamos aprender? Olá, meus amores! A nossa receitinha de hoje vai ser uma bolachinha caseira. E eu vou começar passando para vocês uma massa base com ingredientes que todos possam ter e fazer. E ao longo do vídeo eu vou explicar como vocês podem enriquecer essa massa. Então aqui, ó, eu pesei 1 quilo de trigo, porque como eu faço pães toda semana, eu compro aqueles pacotão de 5 quilos. Então aqui eu pesei 1 quilo. Nós vamos precisar de 3 xícaras medidoras de açúcar. Eu faço com 3, mas se você quiser colocar 2, mexer, testar e depois ver se precisa de mais uma, fica a seu critério, mas eu uso sempre 3. Vamos usar aqui 8 ovos inteiros. Eu quebrei um a um e fui colocando aqui para não ter problema de ter nenhum estragado, né? Vamos usar 1 colher de fermento para bolo, 1 colher de sopa medidora, tá? E vamos usar 2 de sal amoníaco. Eu até deixei o pacotinho aqui para vocês verem, porque eu coloquei ele aqui, ó. Ele é bem branquinho, como se fosse o próprio fermento, ou como se fosse um bicarbonato. E ele serve para dar maciez para essa bolacha. No supermercado, você vai encontrar eles ali perto do tempero. E você encontra também em Casa do Norte, você encontra em lojas de tempero, tá? Aqui na minha cidade ele é fácil. Vi algumas pessoas assim reclamando, dificuldade em achar, mas até na internet você consegue comprar. Tenho aqui, ó, 1 xícara de 250 ml de banha. Eu dei uma amolecidinha nela no micro-ondas para a gente estar usando. Ela estava assim na geladeira, deixei aqui para mostrar para vocês. Essa banha eu mesmo que faço a partir do torresmo. Temos já vídeo aí no canal, só que eu dei uma amolecidinha nela. Vamos precisar de 500 gramas de amido de milho, qualquer marca, tá? Eu vou começar aqui, ó. Aqui eu tenho 1 xícara de leite. E esse leite eu vou aquecer ele do morno pro quente. E o que nós vamos fazer? Depois nós vamos acrescentar aqui as 2 colheres de sal amoníaco e a colher de fermento e vamos mexer para esse leite quente, esse leite quase quente, vamos dizer assim, não precisa ferver, mas precisa estar bem aquecido, para ele agir o nosso fermento e o nosso sal amoníaco, tá? E o sal amoníaco, para quem não conhece, ele tem um cheiro forte mesmo, é normal, é dele, tá? E eu vou estar usando aqui, para dar maciez também para essa minha bolacha, nata. Mas se você tiver dificuldade em encontrar, se for um ingrediente que às vezes para você é caro, não tem problema. Você pode substituir por 1 caixinha de creme de leite, ou até mesmo não usar, porque essa receita que eu estou passando aqui não é o biscoitinho de nata, tá? É bolacha caseira, mas eu gosto de colocar a nata porque fica uma massa enriquecida. E eu vou usar também, ó, 1 pacote de 100 gramas de coco ralado, só que tem que ser aquele coco ralado bem fininho. Eu gosto de usar esse porque daí ele vai só lembrar o coco, a bolachinha bem lá no fundo, mas eu não vou ter problema quando eu estiver mastigando. Agora, se você não se importar de na hora de você estiver mastigando, estar com aqueles cocos um pouquinho mais durinho, então não tem problema você usar o em flocos. Deixa eu colocar um pouquinho assim para ficar mais direcionado para a bacia. E aqui eu vou começar colocando os ingredientes líquidos para mexer bem. E depois nós vamos acrescentando, vou acrescentar depois toda a maisena. E por último nós vamos acrescentar aos poucos o trigo.
O trigo, pessoal, mesmo que seja a mesma marca, nós sabemos que às vezes pode ir um pouquinho mais de leite, pode ir um pouquinho mais de trigo. E se for um pouco mais de leite, você não precisa aquecer depois, tá? Esse primeiro a gente só aquece porque nós queremos agir o sal amoníaco e o nosso fermento, tá? Então, depois, se precisar de acrescentar um pouquinho de leite, não tem problema. E aqui, assim, como eu falei, eu estou fazendo uma massa bem básica, bem simples, com ingredientes bem simples, para que todos consigam fazer. A única coisa que, digamos assim, eu mostrei aqui, que não é tão comum de se ter no dia a dia, é a nata. Mas já falei que vocês podem ou não pôr, ou substituir por um creme de leite. Agora, se você quiser acrescentar nessa massa uma xícara de leite em pó, você pode. Se você quiser acrescentar nessa massa, ao invés do açúcar, uma caixinha de leite condensado, você pode também, não tem problema nenhum. Às vezes você não tem o leite, mas quer colocar o leite em pó, você pode pôr o leite em pó. E daí você ferve, aquece uma xícara de água para você agir o seu sal amoníaco e o seu fermento. Pode também, não tem problema nenhum. O pote de nata eu vou colocar todas 300 gramas, tá? Então, você pode sim fazer essas alterações. Esse coco que eu estou usando ele e ele vai trazer leve lembrança do coco, porque, afinal de contas, serão 1 quilo de trigo e serão meio de maizena. Então, ele vai só lembrar o coco, vamos dizer assim. Mas se você quiser um gosto mais acentuado e você for fazer a sua bolacha toda ela só de coco, você pode pôr aqui um leite de coco também, tá? Não tem problema nenhum. Agora eu vou misturar o coco. E agora eu vou levar lá no fogo, gente, porque o meu leite aqui, como eu ia falar com vocês ainda, tudo, ele está frio, né? Então eu vou levar ele lá para aquecer e já volto mostrando para vocês, tá bom? Enquanto o meu leite está aquecendo, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A colher é assim, tá? De sal amoníaco eu vou pôr 2 e eu vou pôr a de fermento aqui junto. Por quê? Eu quero despejar em uma única vez no meu leite morno. De uma única vez. Porque ele sobe. Vocês vão ver como ele sobe. Por isso que é uma xícara e eu coloquei numa canequinha grande. Vocês vão ver como ele vai subir. Então, já deixei aqui pra gente colocar no leite. Meu leite está aquecido, então, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu sal amoníaco aqui. Coloca virado assim, gente, porque pelo cheiro dele ser meio fortinho, não vem em você. E olha lá como ele espuma, tá vendo? Ó. Viu como ele espuma? Ó. Então, tenha esse cuidado também, de quando você pôr, já pôr aqui em cima da bacia. Que é pra, ó, já ir caindo dentro. Tá? E não se preocupe com esse cheirinho forte dele, de achar, quem nunca fez, né? Tá estragado, alguma coisa. Não, não tá. Ele tem esse cheirinho forte mesmo. E agora eu vou misturar aqui. E depois, a maizena eu vou colocar toda, tá? De uma vez. E o trigo eu vou acrescentar aos poucos para dar ponto. Então, vou começar aqui abrindo a minha maizena para pôr ela. Só dar uma paradinha para o vídeo não ficar muito longo. Eu abri, ó.
Então, vou colocar toda ela aqui. Agora que a gente vai misturar delicadamente, né? Porque a maisena, ela é bem fininha. Então, ela sobe bastante, né? Então, vou mexer aqui delicadamente e nós vamos começar a incorporar o trigo. Misturei. Vou começar a colocar o trigo aqui aos poucos, tá? Eu não tenho aquela máquina de fazer bolachinha, então eu vou modelar na mão. Mas se você tiver, você pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? E essa massa aqui no começo, nós estamos usando a espátula, mas daqui a pouco a gente vai ter que colocar a mão na massa. Ela é uma massa que não pega na mão, porém ela não é uma massa tão dura quanto massa de pão, tá? Mas eu vou mostrar o ponto certo para vocês. Os cachorros hoje tá danado, gente. Eu dei uma paradinha, gente, porque os cachorros estavam demais, tá? Então, eu incorporei aquelas duas e coloquei mais uma xícara, tá? Aqui. E daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão mesmo, porque a espátula já não vai dar conta. Outra coisa, quando nós formos amassar com a mão, a gente vai amassar ela só para que ela junte todos os ingredientes. A gente não precisa de sovar essa massa igual pão. Não é isso que a gente quer. A gente só quer incorporar os ingredientes ao trigo para ela deixar de grudar nas mãos. Mas a gente não quer ficar ativando o glúten dessa farinha, tá? Então aqui agora é só ir mexendo e depois eu mostro o ponto. Agora eu retirei aqui, ó, a minha toalha, limpei a minha mesa. Vou polvilhar um pouco aqui de farinha e vou passar ela para cá para mim mexer com ela. E provavelmente nós vamos usar aqui, mas depois eu vou falar para vocês, de 1 a 2 xícaras de trigo a mais para dar ponto, tá? Eu vou mexer, incorporar primeiro esse trigo que ainda tem aqui e depois eu falo para vocês quanto mais eu usei, se 1 ou se 2. Então, a farinha é sempre assim, você deixa ela por último para você tá colocando. E agora, se você optou por não pôr a nata, porque você não tinha, e você pôs o creme de leite, obviamente que você vai usar menos trigo do que eu, porque o creme de leite, ele tem menos quantidade. Se você optou por não usar nem o creme de leite e nem a nata, fazer ela sem esse tipo de ingrediente, provavelmente você não vai precisar nem mais de trigo, porque ele já vai dar o ponto, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, mais 1 xícara, mas não vou pôr toda ela, vou fazer assim, ó, para eu incorporar. Então, agora aqui é mão na massa mesmo. E depois eu falo para você o quanto eu usei. Eu usei mais 2,5 xícaras de farinha de trigo. Então, o ponto é esse, ó. Se eu pegar ela aqui, ó, eu pego e ela não meleca a minha mão. Tá vendo? Que ela não meleca. Mas ela fica grudentinha. Tanto é, ó, que eu até dei uma polvilhadinha aqui de farinha para deixar ela quietinha aqui, ó. Eu deixei assim. Porque por dentro, se eu fazer assim, ó, por dentro, ó, ela ainda tem umidade. Tá vendo? Se você colocar muito trigo nela, dela ficar muito dura, a bolachinha vai ficar dura. Então, se eu fazer assim, aqui dentro ela vai estar preguentinha. Mas se eu fizer assim, ó, ela não gruda, ó, nas mãos, tá vendo? Então, esse é o ponto da nossa massa, ó. Ele não daria um ponto de véu igual o ponto do pão, tá vendo? E agora, antes de começar a modelar, eu já vou pôr para pré-aquecer o meu forno
a 200 graus e vou já untar as formas que eu vou colocar. E daí eu venho mostrar como eu vou modelar. Eu vou dar uma limpadinha aqui também. Aqui, ó, pessoal, eu untei, tá? Você pode usar margarina, manteiga, banha, óleo, o que você preferir. Eu untei 3. Meu forno está pré-aquecendo e lá só cabe de uma em uma porque meu forno é pequeno. Eu vou usar esse aparelhinho aqui que eu tenho da Tupperware, que ele é de fazer nhoque, chipa, e ele vem esses 3 bicos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou usar esse biquinho quadrado. Então aqui, ó, a gente vem aqui por dentro, ó, encaixa ali, tá vendo? Que aqui tem um cortinho. A gente vai encaixar essa partinha aqui e aqui, ó, a gente, ó, empurra. Aí eu vou colocar a massa aqui dentro. Com essa parte aqui eu faço força e pressiono e a minha massa vai saindo e esse aqui é só para você ir cortando. Eu vou mostrar como ele funciona, mas vou dar a ideia também para quem não tem. Essa massa aqui, gente, se eu quisesse agora, vamos supor, eu não coloquei o coco, eu não coloquei o leite de coco e eu quero dar sabor nela agora e eu quero fazer de vários sabores. Eu posso dividir ela em quantas partes eu quiser e ir pondo assim, ó. Vamos supor, uma parte eu quero de amêndoas, coloco 6 gotinhas. A outra eu quero de baunilha, coloco 6 gotinhas. A outra eu quero de coco, aí eu vou e coloco o pacote de coco ralado. Então você pode, depois de pronta, saborizar como você preferir. E aqui, igual eu falei para vocês, ó, vamos dizer que você não tem nenhum modelador. Você pode, o tamanho você que vai escolher, você pode bolear ela e simplesmente achatar, igual eu fiz aqui. Você pode bolear e achatar com o garfo, e daí ela vai ficar os dentinhos do garfo, vai depender do tamanho do garfo que você vai pegar. Os dentinhos que vai ficar. Você pode fazer como se fosse assim, minhoquinhas. Tá muito grande. Vou pegar menor. E depois você segura aqui as pontinhas, ó. E roda assim. E põe pra assar. Você pode fazer de várias maneiras. Pode fazer boleadinha assim, ó. E daí fazer como se fosse rosquinhas. Então você vai escolher o modelinho que você quer fazer. E eu vou colocar ele no aparelhinho para vocês verem como ele funciona. Ele vem com esse tapetinho, ó, que você vai encaixar bem certinho nesse cortinho aqui que ele tem. Então, eu deixo lá na frente, eu vou colocar ali naquela lista azul ali, ó, tá? Eu vou colocar a massa aqui e no que eu pressiono, esse tapetinho vai andando assim pra frente e ele vai saindo a massa, entendeu? Só que aqui, como eu preciso de fazer um pouco de força, eu vou trazer o tapetinho um pouco para trás, e daí talvez vocês não vão conseguir ver todo ele, para que eu possa fazer a força aqui e ele andar. E aqui você simplesmente vai pegar a massa e pôr dentro a quantidade que você quiser, tá? Você vai pôr lá dentro. Eu não gosto de encher muito para não ficar muito pesado, tá? Então, eu não gosto de encher muito. Coloquei ali 2 pedaços e agora eu vou ver se estão posicionados certinho para tá vendo. E aqui precisa de um pouco de força. Vocês viram que vai saindo? Sai certinho, tá vendo? Agora é só a gente pegar e pôr mais massa. E aqui, esse aqui, ó, serve para tá cortando. Aí você vai cortar, eu não vou cortar muito grande, ó. Você vai cortando ali, ó, do tamanho que você quiser, ó. Tá vendo? E depois que você colocar lá, se você quiser
Esses pontinhos é o coco, tá, gente? Não é trigo, é coco, esses pontinhos. Aí você vai colocando lá. E depois, se você quiser ir e dar aquele apertãozinho com o garfo também. Quem tem cortadores também, gente, fica legal, tá? Cortadores de biscoito. E agora eu só vou fazer isso. Já fiz a primeira, ó. Já vou levar lá no forno para assar. E vamos continuar aqui modelando as minhas. Mas a primeira forma já tá feita, eu só apertei o garfo em cima. Pessoal, lembrando que eu havia acabado esquecendo de falar, se por um acaso você quiser a bolacha mais crocantinha, você tem que fazer ela mais fina, tá? Porque a minha aqui, ó, tá vendo que ela tá grossinha? E ela ainda vai crescer quando ir pro forno. Então, se você gosta dela mais crocantinha, faça ela mais fininha. Porque as minhas aqui, ó, ela tá dando mais ou menos a altura de um dedo, ó. Tá vendo? Então, se vocês querem ela mais fininha, faz ela mais... quer mais crocante, faça mais fina, tá bom? E para quem tem, né, esse aparelhinho, quando você abre aqui, ó, ele fica um pouco da massa, tá vendo? Aí a gente faz assim, com o próprio raspador dele, e faz ela de novo. Depois eu vou ver certinho o nome dele e vou falar para vocês. Que eu sei que no Mercado Livre, quem tiver interesse, dá para comprar. Na revista faz tempo que eu não vejo mais, mas no Mercado Livre vocês conseguem comprar. Então depois, se alguém tiver interesse, eu vou pesquisar o nome e vou tanto colocar no título, como vou também colocar aí para vocês, vou falar para vocês também o nome dele, tá? Então vai sobrando a massa, você vai colocando, vai limpando, e só depois, quando a gente fazer toda a massa que não tiver mais como tirar mesmo, aí a gente pega e faz o restinho na mão. Procurei o telefone ali, gente, e é Massa Express, tá? Você coloca Massa Express Tupperware e vocês já vão ver. Eu fiz 2 formas de bolacha bem grande, porque eu quero montar uma cesta de presente de aniversário para minha irmã. Vou colocar pão caseiro, vou colocar pão recheado, vou colocar um pó para cappuccino que eu fiz, e eu quero colocar umas bolachas grandes. Então essa daqui, como eu falei, ela praticamente dobra o volume de altura, de tamanho. Vocês vão ver quando assar fica bem grandona. Mas pro dia a dia, para guardar em potes fechados, elas são melhor pequenininhas. Então daí as que eu vou ficar em casa, eu tô cortando menorzinha. A espessura tá a mesma, tá? Mas tô cortando elas em tamanhos menores, tá bom? Mas daí isso daí você que vai definir também. Qualquer coisa você faz uma assadeira, assa, vê se gostou do tamanho. Se não gostou, você coloca menos ou coloca mais. Tudo é coisa que dá para você ir vendo. E, para não esquecer, Massa Express Tupperware. As minhas ficou pronta, tá? O meu forno ele é elétrico, tava no 200 graus, já tava pré-aquecido e ficou por 15 minutos. Nos últimos 5 minutinhos, eu liguei o grill para ele ficar com a mesma cor em cima. Na próxima fornada, que eu acabei de tirar, essa aqui tá quentíssima, eu acabei de tirar e pus a outra que tava ali, ó. Então, o próximo, eu não vou ligar o grill e vou mostrar para vocês como fica. Porque geralmente ela fica mais moreninha embaixo e em cima mais clarinho. Mas o ponto para você saber se elas estão assadinhas é que elas começam, ó, elas ficam aqui essa parte, ai, tá pelando, pera lá. Essa parte de baixo dela fica bem marronzinha, tá vendo? Então, mesmo que aqui tá mais clarinho, que foi eu liguei o grill para ficar moreninho, mas aqui já tiver bem escurinho igual tá aqui, elas já estão boas.
E agora você não precisa deixar esfriar totalmente, mas a gente vai deixar elas ficar morninhas para a gente tirar da assadeira e colocar em uma outra vasilha, tá? Vocês viram como cresceu, gente? Ó, tá vendo como eu falei? Elas crescem bem. Então daí os tamanhos vocês regulam. Peguei aqui até mais de perto para vocês verem, ó. Se eu não ligo o grill, em cima elas ficam mais branquinhas, tá vendo? E as de trás do forno ficam ainda mais brancas, ó, se comparadas ao que eu ligo o grill, tá vendo? Então daí você decide se você quer mais branquinha, se você quer mais clarinha, tá? E eu só vou agora continuar assando as outras ali. Já vou aproveitar para dar uma limpada aqui e depois eu volto com o resultado final. Acabei de assar todas elas. Aquelas eu ainda não tirei da forma porque estão super quente. Igual eu falei para vocês, tem que amornar pra gente tirar, senão elas quebram, tá? Então deixa ficar morninho, ficou morninho, você vem e tira que elas soltam sozinhas, tá? Aqui, ó, eu fui esperando amornar e colocando as outras, ó. E daí você pode cobrir com um pano. Agora, guardar em potes fechados, você tem que esperar umas 3 horas. Tem que estar bem, mas bem frio para você fechar. E daí, você pode pôr assim, ó. Eu tenho essas vasilhas assim da Tupperware, que elas fecham... Caiu uma aqui. Que elas fecham hermeticamente, ó, quando você aperta. Tá vendo? Então, pode ser esse tipo de pote, porque vai ficar bem fechadinho, não vai murchar a bolacha. Pode ser aqueles vidros grandão que tem tampa, pode ser de vidro ou de plástico, não tem problema. Você pode usar Tupperware normal assim também, com tampas, você que escolhe, tá? E depois que elas esfriam, elas ficam bem sequinhas. Vou pegar essas daqui, ó, que foram as primeiras que nós assamos, para vocês verem, ó. Vou pegar as de baixo, ó. Elas ficam bem sequinhas, tá vendo? Por dentro como elas ficam? Toda ocadinha e super saborosa, pessoal. Um cheiro na casa delicioso. Não tem erro, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês. Nós temos vídeos aqui aos sábados e domingo. Eu estou também no TikTok como @CacildaReceitas. Lá eu posto coisinhas mais simples, mais básicas do dia a dia. Não esqueçam, pessoal, de dar o joinha. Dê o joinha, se inscrevam nesse botão vermelho se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, no Facebook, com as amigas. Agora com um cafezinho é uma delícia. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe sempre.